Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Akira Saito e vamos para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre Budô, sobre alguns conceitos. Hoje vamos falar sobre fonética, né? A fonética das palavras em japonês. Algumas sílabas, né, elas não eram, pelo menos, tão comuns dentro da língua portuguesa e em alguns casos elas acabaram adotando uma fonética abrasileirada, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a palavra judô, né? Kimono, né? Enfim, palavras com a letra J, no caso do kimono, é porque era um item de roupa usual, vamos dizer assim, né? Dentro da cultura japonesa, e aí, nesta época, meio que acabou sendo associado à roupa japonesa a qualquer vestimenta, né, característica das artes marciais. E aí esse nome kimono acabou sendo derivado, né, vamos dizer assim, associado diretamente à prática de arte marcial. Então, até hoje isso é muito comum, né? A pessoa vai praticar uma arte marcial, né, sendo judô, karatê, enfim, aikido, qualquer arte marcial japonesa, e a primeira coisa que a pessoa tem em mente é que ela utiliza ali um kimono, sendo que, na verdade, o correto é gi, né? Que traduzindo seria uniforme, né? Então, quem pratica judô, né, ele vai usar um judogi, né? Quem pratica kendo vai usar um kendogi, karate-do, né, karate-gi, né? E assim por diante. Né? Então, para identificar, por exemplo, a vestimenta específica daquela modalidade. Por exemplo, se você for para o Japão, né, e entrar numa loja para comprar um kimono, né, kimono é uma roupa, é uma vestimenta, né? Todo mundo já viu aquela que as mulheres usam, né? Que são coloridos, né? Que seria uma roupa usual, né? Específica, né? Então é meio estranho no Japão você for procurar por uma vestimenta específica da sua modalidade e procurar por kimono. Aqui no Brasil todo mundo entende, né? Mas é só uma curiosidade, né? Para que se por acaso, né, os senhores forem para o Japão, saber que lá você não vai procurar por kimono, vai procurar, né, no caso, pela sua arte marcial específica, mais gi. E quanto às sílabas, né, o J, né, aqui para nós tem o som de já, né, judô, né, no caso do meu estilo, go, juril, né. Só que na pronúncia correta, né, da origem da palavra, essa fonética fica errada, né. Então o J no Japão ele tem esse som de DJ, né. Então fica ju, né, judo, né? No caso é Goju-ryu, né? Que no caso até, né, por curiosidade, o kanji é o mesmo, né? De ju, né, de flexível, né, é o mesmo kanji, né? Jujutsu também é o mesmo kanji, né? Então, essa fonética, né, é importante para que, enquanto estivermos aqui no Brasil e essa palavra ser compreendida, né, talvez não haja problema, mas, né, se formos pensar no formato tradicional e correto da língua, né, a fonética ela precisa ser corrigida. Né? A mesma coisa com SH e CH. Né? O CH, né, no padrão japonês, ele tem som de T. Né? E o som de X, aí ele se caracteriza exatamente pelo SH. Né? Então, Chudan, né, que seria a região mediana, né, você não pode ler como Shudan, né, porque senão a pronúncia fica errada. Então é importante, né, estudar, né, ir atrás exatamente de padrões de língua japonesa, que no passado isso talvez fosse um pouco mais difícil, era talvez mais custoso fazer um curso de japonês, talvez isso fosse para a grande maioria das pessoas, isso poderia ser, além de custoso, difícil pelo acesso, né? Por exemplo, quem não vive nas grandes metrópoles ou quem não vive perto de uma comunidade japonesa, talvez ficasse mais difícil de ter acesso a um curso de japonês.
Mas nos dias de hoje isso já não é mais uma desculpa, né? Porque tem cursos de japonês online, tem cursos de japonês aqui no Dojo mesmo, nós temos, né, um curso de japonês e ouso dizer que ele é o único diretamente, ele é direcionado especificamente para praticantes, né, de artes marciais, no caso do Karate Do, né? Então é um curso, né, de japonês específico para o Karate Do. Mas existem vários outros, né? As próprias entidades, né, de divulgação da cultura japonesa oferecem cursos online, alguns deles gratuitos, né? Então não há desculpas para que a nossa arte, né, continue com conceitos errados, né, traduções erradas para diversas coisas e também com a fonética errada, né? Já ouvi, né, algumas palavras sendo pronunciadas de forma bem errada e que para um sensei japonês, por exemplo, ele não faria ideia do que estaria sendo falado ali, né? Então, hoje nós temos, né, como qualquer um, isso não é apenas para os senseis. A obrigação, sim, é do sensei ir atrás desse tipo de conhecimento, até porque ele está ensinando, né? E se ele coloca que está ensinando uma arte que é diretamente ligado à cultura japonesa, né, estes erros não podem ser mais cometidos, né? Eu, quando estava no Japão, por um período, o meu sensei me colocou como forma de estágio para eu ajudar outros senseis a darem aulas para as crianças. Então eu tive que, né, a responsabilidade ali era imensa, porque ensinar Karate Do, que é uma arte marcial da própria cultura, para os próprios japoneses, então eu teria que, no mínimo, né, estar fluente com a língua japonesa, né, para não ensinar alguma coisa errada, né, e aí o nível de responsabilidade não afetaria somente a mim, né, afetaria também ao meu sensei, porque foi ele que me indicou para assumir aquele cargo. Então, não é diferente aqui, né? Nós temos aqui uma grande responsabilidade, porque o Karate Do, ele é uma arte marcial dentro da cultura japonesa que, né, passa a filosofia diretamente ligado, né, à cultura japonesa. Então, o mínimo que se deve ter é que o ensinamento esteja sendo feito da forma correta, né, tanto dentro dessa parte de traduções e significados, mas também da pronúncia, né, a parte da fonética, né. Apenas uma observação, né, no Japão não tem a sílaba si, né, si, si, né. Então, se você pegar, né, o alfabeto e for pegar pela sílaba japonesa, né, você vai encontrar ali sa, shi, su, se, so, né? Então, na hora da contagem, né, quando você vai lá e ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyuju, né? O correto é shichi, né? E no Brasil há em alguns lugares onde essa pronúncia é feita como siti, e essa palavra não existe, né? Ela não existe exatamente porque a sílaba si não existe. Mas eu já ouvi nessa contagem ichi, ni, yon, go, roku, nana, hachi, kyuju. Isso também existe porque há esta pronúncia dentro desta fonética. Isso é um assunto também que demanda bastante tempo, a gente pode falar isso num outro vídeo, né? Mas de forma bem resumida, existem o kanji no Japão, ele tem duas fonéticas, uma fonética que é especificamente para a língua japonesa e uma fonética que veio de origem chinesa. Então, isso que torna o aprendizado do kanji mais difícil, porque além dele pode ser usado para vários significados, ele também, por diversas situações, ele pode adotar uma fonética diferente. E neste caso, tanto shichi como nana e tanto shi como yon, eles fazem parte do mesmo kanji, né? São fonéticas utilizadas de forma diferente. E nesse caso, há vamos dizer assim, há uma crença, né? É uma superstição, na verdade. O povo japonês, ele também é bastante supersticioso, ele tem muitas crenças em relação a isso. E a fonética shi,
ela tem, para muitas pessoas, né, essa superstição de ser uma fonética relacionada à morte, né, porque Shinu, né, que é a palavra para morte, né, então esse Shi, né, e por muitas vezes ele é substituído pela outra fonética. Então, para não dizer, né, Ichi, ni, san, shi, né, então muitas pessoas adotam a outra fonética, então fica Ichi, ni, san, yon, né, go, roku, nana, né, hachi, kyuju, exatamente para que não se utilize, né. Isso, claro, não é uma regra, mas eu aprendi a falar Ichi, ni, san, shi, fica errado? Não, não fica errado, fica exatamente, até porque então no Japão existem os dois formatos, né? Existem pessoas que contam normalmente Ichi, ni, san, shi e outras que fazem questão de contar Ichi, ni, san, yon, né? Então isso não torna isso errado. O que torna errado aqui no caso que as pessoas precisam se atentar é com a fonética, no caso, errada, né? Então isso precisa, e claro, tudo isso, né, este conhecimento só vai ser possível se a pessoa estiver disposta a estudar, né? Isso é necessário, né? Não podemos mais deixar com que a arte não tenha esse vínculo cultural. Afinal de contas, né, eu já falei isso num outro vídeo, né? Se você não entender, né, a língua e não entender os verdadeiros conceitos que muitas vezes podem estar diferentes, especificamente por conta da cultura ser diferente, se você não partir para estudar esta parte da cultura japonesa, o desenvolvimento ele vai se limitar, porque muita coisa do médio para o avançado, ele depende especificamente desse entendimento, né? Então, se a pessoa não ir atrás desse conhecimento, ela simplesmente vai parar de progredir, né? E isso, para a arte marcial, ela é ruim, né? A palavra Kaizen, né, que é a melhoria, ela tem que estar constante, né? Ela não cessa. Então, isso independe da sua graduação, independe de quantos anos você pratica, né? O karatê ele não é medido por anos, né? Ele não é medido, eu já treinei 40 anos, então eu não preciso aprender mais. Não, muito pelo contrário. Cada vez que você vai treinando mais, vai aprendendo mais você precisa treinar, mais você precisa aprender. Então, a cultura, a filosofia do Budô, ela prega isso, né? Queria saber de vocês as suas opiniões. Vocês sabiam dessas diferenças, né, relacionadas à fonética? Tinham, né, já sabiam, já viram alguém, né, cometendo esse tipo, não vou dizer erro, né, até porque então aqui dentro do Brasil muita coisa foi implementada abrasileirando-se, né, então a história do kimono, por exemplo, é uma coisa super comum até hoje, né, e é assim, não é que fica totalmente errado. Por quê? Porque aqui no Brasil já se tornou, né, uma palavra em português. Kimono significa a vestimenta para arte marcial. E isso já né, já é uma palavra que está dentro do nosso cotidiano do português. Então é somente para se atentar que não é porque aqui no Brasil é comum usarmos a palavra kimono, que no Japão também é assim. Não, no Japão cada arte, né, tem a sua vestimenta específica com o nome de gi, né? Então é somente se atentar a este fato. Claro, quiser comentar qualquer coisa que a gente discutiu aqui, peço sempre com respeito, com educação, afinal de contas aqui nós estamos falando sobre Budô, né? Peço para, né, cumprir todo o protocolo aí do YouTube, né, curtir o vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou e achou isso interessante, né, compartilha com mais gente, se inscreve no nosso canal. Nosso canal ainda é um canal pequeno, mas eu sempre digo aqui que todos aqui são muito bem-vindos, né? Então, é isso aí, gente, né? Nos vemos no próximo vídeo.